Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 22 de outubro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Os Dois Discípulos de João. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em João, no capítulo 1, versos 35 a 39, que diz assim: No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, aonde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde. Viram onde ele estava hospedado. Passaram com ele aquele dia. Esse texto é um texto bem interessante. Aqui nós encontramos os primeiros discípulos de Jesus. Estamos falando especificamente de André, irmão de Simão Pedro, e ao mesmo tempo do próprio João, que é o autor do Evangelho. Se bem que o nome de João não apareça de forma específica no texto, sabemos que se trata dele, pelo próprio contexto do texto aqui referido. Quando Jesus, logo depois do seu batismo, só vamos recapitular alguma coisinha daquilo que vimos no estudo de ontem. Logo depois que Jesus é batizado, acontece toda aquela cena. Lucas vai mencionar que Jesus ainda estava na água, orando quando do céu o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele de forma corpórea como uma pomba, e se ouviu uma voz dizendo: Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Quando Jesus está saindo da água, João vai olhar para Jesus e vai apontá-lo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, novamente Jesus acaba por se encontrar com ele, com João, e João vai apontar: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse segundo momento, André e João estavam junto com João Batista. Eu não sei se João Batista fez de propósitos, não sei se João Batista apontou Cristo Jesus como Messias para que aqueles dois indivíduos pudessem segui-lo, mas o que aconteceu logo na sequência foi, imediatamente aqueles dois indivíduos, André e João, deixaram João Batista e começaram a seguir Jesus. Jesus, imagine a cena, Jesus se vira para trás e pergunta para eles: o que é que vocês querem? Eles dizem: Rabi, aonde é que você está hospedado? Era por volta de 4 horas da tarde, quando Jesus vai dizer para eles: venham e vejam. Eles seguem a Cristo Jesus. E o texto bíblico simplesmente termina dizendo: e continuaram a segui-lo, e ficaram com ele aquele dia. O fato é que, algum tempo mais tarde, o próprio André vai até a sua cidade natal e ele vai se encontrar com seu irmão Simão e vai dizer: achamos o Messias. O próprio João vai até Tiago, seu irmão, e vai mencionar que também havia acabado por achar o Messias. As notícias a respeito de Jesus começam a se espalhar, tendo como início do processo André e, ao mesmo tempo, João. Esses dois indivíduos estiveram com Cristo. Que tipo de coisas eles teriam visto? Você consegue imaginar que privilégio esses dois indivíduos tiveram ao passar aquele dia com Jesus? Que tipo de coisas eles ouviram? Às vezes, me desculpa a franqueza, eu chego a ficar assim com coceira de curiosidade. O João deve ter tido a oportunidade de ouvir coisas a respeito de Jesus que são tão incríveis, que fizeram com que ele simplesmente continuasse seguindo Jesus por toda a sua vida. Porque João, já no finalzinho da sua vida, ele foi o último dos apóstolos vivos, depois que todos os demais tinham sido mortos pelo viés do martírio. João ainda é velhinho, pastor da igreja de Éfeso, e ele continua seguindo a Jesus. Enquanto está escrevendo o próprio evangelho de João, é um senhor aí com por volta de 80 anos de idade, final do primeiro século, vai escrever o livro do Apocalipse. É um indivíduo já idoso, ele continua seguindo a Jesus. O que esses indivíduos viram em Jesus que fizeram com que eles quisessem seguir Jesus e seguiram até a morte, seguiram até o final? O fato é que eles tiveram um encontro todo especial com o Senhor. E eu quero aproveitar esse momento para falar para você, meu querido amigo, que me acompanha no estudo diário da lição na Escola Sabatina. Talvez
Aquilo que falta para algumas pessoas hoje em dia, eu às vezes penso muito sobre isso. A quantidade de pessoas que têm uma religião formal, que vai à igreja para poder assistir um sermão, para, enfim, para ter algum tipo de contato com a palavra, mas voltam para casa como se o ir à igreja fosse apenas um gesto religioso, mas não tem uma vivência grande, profunda com Cristo Jesus. E talvez seja exatamente por isso que hoje nós encontramos uma quantidade tão grande de pessoas que não conseguem experimentar uma alegria em poder servir Jesus. Esses indivíduos, eles não se contentaram apenas em ouvir a respeito de Jesus, quando João Batista disse, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles começaram a seguir a Jesus, encontraram oportunidade e foram com Cristo Jesus até a sua casa. Olha o nível de relacionamento que vai se aprofundando. A tal ponto que quando você chega na quinta-feira à noite da última semana de Jesus aqui na Terra, quando Jesus está tomando a ceia com seus discípulos, João havia chegado num nível de relacionamento com Jesus que ele chegou até mesmo a descansar a sua cabeça no peito de Jesus. Era um nível de relacionamento de intimidade. O grande propósito que o Senhor Deus tem para nós não é que nós sejamos apenas pessoas religiosas. A religião tem o seu lugar. É importante termos contato com outras pessoas que também amam a Jesus. Tudo isso faz parte do processo. Mas o Senhor Deus nos chamou para muito mais do que isso. Ele nos chamou para termos uma experiência de intimidade, de relacionamento com Ele. Tome hoje a decisão de poder estreitar esse tipo de relacionamento com o Senhor. Eu garanto a você, você não vai se arrepender. Olhe comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, pela certeza que temos de que Cristo Jesus nos ama e busca um relacionamento de intimidade conosco. Ao olharmos para a Tua palavra e perceber como André e ao mesmo tempo João entenderam isso e viveram essa realidade, nós somos desafiados a viver o mesmo. Ajuda-nos a termos esse nível de intimidade, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?